Oi, pessoal do Brasil! E aí, galera, beleza? Bom, a gente está gravando esse vídeo que a gente ficou na promessa de contar um pouquinho a respeito do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no Chile, certo? Isso, e a gente vai usar algumas perguntas que as pessoas fizeram pra gente para tentar fazer esse bate-papo. Na verdade, são perguntas que o pessoal fez aí no Brasil e perguntas que o pessoal tem feito aqui no Chile para nós, né? E aí a gente compilou algumas, ficaram bem curtinhas, mas para deixar isso bem claro e objetivo a respeito do nosso trabalho e do nosso projeto. É isso aí. Tá, a primeira coisa que perguntaram aqui, Marcelo, foi assim: o que é exatamente um missionário? Boa pergunta, né? Boa pergunta, porque tem como um ser iluminado que vai para uma missão, assim. E não é bem isso, né? Acho que as pessoas têm uma fantasia, é uma fantasia, porque né? eu acho que não tem um relacionamento com o missionário Exatamente, direto. Eu acho legal aquela explicação que você costumava dar para os meninos no Brasil, dizendo: gente, o missionário não é o cara que acorda de manhã. Como é que era aquilo mesmo? Porque tem muita gente que acha que o missionário acorda de manhã e já começa a evangelizar. Ele já levanta da cama, evangeliza o cachorro, vai pra padaria, evangeliza o padeiro, vai pro açougue, evangeliza o açougueiro. E já começa falando de Jesus para todo mundo. E não é bem isso, né? O missionário é uma pessoa comum. Que a gente tem aqui como regra o evangelismo relacional, que é se relacionando com as pessoas para falar de Jesus. Mudou um pouco para nós esse conceito aqui no Chile, porque pela primeira vez a gente está vivendo integralmente de missões. Quando a gente saiu de São Paulo e fomos para o Tocantins, a gente ficou 7 anos no Tocantins. E nesses 7 anos, eu desenvolvi meu trabalho como professora. Eu sou professora de artes, e trabalhei durante esses 7 anos como professora. E em tempo parcial, eu me dedicava a missões. O Marcelo fez a renúncia um pouco antes. Isso. Né? Saiu da sala de aula, acho que uns 4 anos antes de mim. E se dedicou integralmente, né? Mas respondendo a pergunta, o que é o missionário exatamente? Missionário é aquele que tem um chamado. O que é um chamado? E para dizer, qual é o seu chamado? Meu chamado é trabalhar com crianças. Meu chamado é trabalhar com drogados. Meu chamado é trabalhar com velhos, com idosos, sei lá. Mas isso não é só isso não é um chamado. Isso é o que você vai fazer com o seu chamado. Vale a pena lembrar que a gente passou por isso, a gente passou por essas dúvidas, né? Porque como a gente tinha os dons artísticos, a gente sempre achou o nosso chamado é trabalhar com artes, né? E foi em Jocum que a gente aprendeu que esse não é o chamado, essa é a sua vocação, é o que você vai fazer com o seu chamado. Chamado todos nós fomos, todos nós somos chamados. Chamados a quê? A se relacionar com Deus, a se conectar com Ele de novo. Eu acho que é aí que entra o missionário. Todos nós fomos chamados para nos reconectar com Deus. Desde Adão, né? Sim. Adão perdeu sua relação com Deus. Então todos nós fomos chamados a nos reconectar com Deus. Mas o missionário foi chamado, além de se conectar com Deus, de levar outras pessoas a conectar-se com Deus. A se relacionar com Deus. A se relacionar com Deus, a né? se reconciliar com Deus. Reconciliar, né? Ou seja, é a grande comissão. É quando Jesus chama a galera, os discípulos, e fala: vocês vão, e isso aqui que eu fiz com vocês, vocês vão fazer o mesmo, né? Então todos nós fomos chamados a nos reconciliar com o Pai, o nosso Senhor, mas o missionário foi chamado a cumprir a tarefa de levar pessoas a se reconciliar. O missionário tem uma missão específica. Nossa missão hoje é o Chile. Eu gosto muito da ideia de quando Jesus fala isso, né? Na verdade, quando ele fala, não, quando ele é isso, né? Ele é o castigo que nos trouxe a paz com Deus. E o missionário é o cara que chega pro outro e fala assim: como é que você anda com Deus? Você tá em paz com Deus? Você conhece Deus? Você é amigo de Deus? E aí faz o lance de convidá-lo para a vida eterna, né? Que é um pouco da segunda pergunta. Olha só a segunda pergunta. A segunda pergunta é assim: e como é que vocês chegaram a compreender esse chamado para o Chile? Como é que vocês chegaram a entender que era o Chile e não o Brasil, e não a África, ou não o Japão, não a Rússia? Como é que vocês chegaram a entender isso? Eu acho que a gente sempre sabia que um dia a gente ia para fora do país. Eu acho que a gente sempre soube. Desde o dia que a gente se converteu, quando a gente via povos de outras nações, a gente sempre tinha uma comoção no coração por aqueles povos. E quando a gente começou a ser discipulado, os nossos discipuladores eram do Chile,
acho que essa paixão pelo Chile foi nos contagiando por conhecer o povo chileno. Eu queria falar duas coisas. A primeira é que eu me lembro muito da fala do Ed René. Tem uma pregação do Ed René, que a gente podia depois colocar até o link. É verdade. Né? Ele está falando sobre vocação. E eu gosto quando ele fala assim, o Chile tem que ser alguma coisa que as pessoas que estão ao seu redor, falando do Chile especificamente de nós, que as pessoas que estão ao seu redor confirmem. Né? O Ed René fala assim, é como você chega para alguém e fala assim, cara, eu tô pensando em estudar filosofia. Nada a ver, você não tem nada a ver com filosofia, da onde essa ideia? Ou como ele conta de um amigo dele que fala assim, Ed, eu vou sair do meu emprego, de uma multinacional como superintendente, gerente lá, não sei, e vou pra África. E aí o Ed fala, bom, cara, todos nós imaginávamos que isso ia acontecer um dia. E o cara fala, como? Pelo seu jeito, quando a gente orava pela África, a sua comoção, quando você tinha alguma notícia da África, você sempre, a sua paixão pela África, então é mais ou menos isso, assim, as pessoas ao seu redor são aquelas que vão confirmar se tem a ver com você, né? Eu me lembro que quando eu estava no Tocantins, muita gente me dizia assim, o Tocantins é um lugar que tem muita concorrência para concurso público, e as pessoas diziam assim, por que você não presta? Você é tão inteligente, presta um concurso público. Sei lá, por que você não estuda direito e depois presta um concurso público? Você tem o dom da oratória, não sei o quê. E eu acho que é interessante isso, porque se eu chegasse para os meus colegas, meus amigos, minha família e dissesse, olha, eu tô indo fazer direito, o que eles diriam? Louro, eu tô indo fazer direito. Oh, que massa, ó. Você acha massa? Legal, não é? Só que não, né? Só que não, né? Eu acho que seria o máximo se eu soubesse assim, nossa, a Vanessa ama fazer direito. Você fala com ela, você vê que ela é uma boa advogada, aí seria legal, mas não é o caso, né? E eu me lembro que Deus começou a falar com a gente do Chile, isso, quando a gente estava em escola de missões, em Jocum ainda, mas Deus nos confirmou o Chile aqui, quando a gente veio passear. Na verdade, eu me lembro que era uma coisa assim, a gente não tinha conversado sobre as impressões que a gente estava tendo enquanto estava aqui. Quando a gente chegou no Brasil, que a gente estava com os discípulos no Brasil, e a gente começou a compartilhar o Chile, que a gente foi percebendo que o que estava no seu coração também estava no meu. Deus tem uma forma de falar comigo também, que é em sonhos. E eu tive vários sonhos com o pessoal aqui do Chile. E isso, não sei se todo mundo sabe, mas para mim é muito forte. Então, quer dizer, tudo isso foi ajudando a confirmar que era o Chile. Eu acho que não é para sempre o Chile. Eu acho que o Chile é a nossa primeira nação. Então, agora qual vai ser a outra a gente não sabe ainda. Bom, a terceira pergunta e última pra gente finalizar como é que é o trabalho de vocês aí no Chile? O que vocês estão desenvolvendo e o que isso tem a ver com missões, né? Bom, eu acho que você pode falar um pouquinho como é o nosso trabalho aqui e como ele começou. Bom, a gente veio aqui no Chile com uma ideia. Aí Deus foi mostrando outras coisas que a gente poderia fazer. E Deus já veio abrindo portas. E a primeira porta que abriu foram as escolas. Porque as escolas eram um nicho, eu acho, que a gente começou a orar perguntando, Deus, onde? E aí, porque nós sabíamos que queríamos trabalhar com jovens. E onde estão esses jovens, né? Que era um incômodo desde quando a gente veio passear. E as escolas foram esse lugar. E como? De que jeito? A gente tinha certamente na cabeça uma ideia, que era desenvolver um tipo de relacionamento. Um relacionamento de amigo, de conselheiro, de professor, de oficineiro, né? Mas a gente queria estabelecer um relacionamento com essa galera, para aprender a linguagem deles e comunicar a nossa linguagem, que é a linguagem do Evangelho. E aí é que a gente ocupa esse termo, que é um termo que vem de escola de missões, que é o evangelismo relacional, que é, mais do que nada, a gente se relaciona com eles e o nosso objeto de trabalho é a arte. E a gente ofereceu algumas oficinas na escola, como oficinas de circo, e começou a desenvolver esse trabalho. E depois a escola começou a convidar a gente também. Porque a partir da vitrine que a gente foi colocado com as oficinas de artes circenses, a escola começou a nos convidar para falar sobre princípios. E aí, numa espécie de encontro mensal que eles chamam de assembleias.
que é onde eles convidam profissionais para falar sobre todos os tipos de temas, dos mais variados. E nós fomos convidados consecutivamente para falar de temas relacionados com a juventude, só que dentro dos princípios cristãos. A partir daí, a gente começou a frequentar a escola. A gente teve a ocasião que estava todos os dias na escola, mais de 4, 5 horas por dia lá dentro. E aí a gente começou a amizade com os meninos. E depois a gente começou a desenvolver projetos dentro da escola para levar os alunos para fora da escola também, desenvolvendo outros projetos sociais dentro da escola. E isso, eles foram nos conhecendo, a escola foi nos conhecendo e os alunos foram se relacionando com a gente. Então foram momentos muito importantes. A gente chega com uma oficina de circo, a gente estabelece um tempo de aconselhamento coletivo, depois a gente faz um relacionamento de amizade, e aí é que é legal, porque eles começam a se aproximar e trazer suas angústias, suas aflições. Eu me lembro daquela menina que foi a primeira, por isso que eu me lembro bem dela, que chegou pra mim e falou assim: eu queria oferecer minha profissão para Cristo, para Deus, mas como que eu escuto Deus? Você pode me ensinar a ouvir Deus? Então essas coisas que Deus vai já preparando, né? E depois a gente começou num compromisso maior, que era levá-los para fora da escola, para eles poderem fazer uma oferta de amor, através de jogos, de brincadeiras, de apresentações artísticas para outras pessoas, que a gente chama de treinamento de evangelismo urbano. E finalmente vem aí a nossa cartada final, que dia 21 de outubro, um retiro espiritual. A gente teve a bênção da escola topar fazer um retiro espiritual com os meninos, especialmente aqueles que não são crentes ou aqueles que estão fora de igreja, distantes de igreja, já conheceram, tiveram alguma relação com Deus, mas estão distantes. E esse projeto, que é um retiro espiritual, a gente tem como tema central vocação. Na verdade, a gente vai falar da vocação dentro do panorama cristão, como Deus estabelece o vocare, a vocação, o chamamento, aí vem o chamamento, né? O chamamento de Deus para cada um de nós. E a gente queria terminar pedindo para você orar por esse projeto. Porque a gente precisa muito da sua oração nesse trabalho. A gente tem mais ou menos, acho que umas 100 jovens inscritos. E a gente não domina muito bem o espanhol, então vai ser meio complicado, mas com as suas orações sabemos que a gente pode contar. Eu acho que mais do que complicado, eu acho que é um desafio. Eu acho que mais do que complicado é um desafio. A gente queria compartilhar para você orar. Orar por esses meninos, para que o solo do coração deles seja um solo fértil para o recebimento dessa mensagem, que é a semente da palavra de Deus. Orar pela equipe, nós estamos treinando uma equipe de jovens cristãos, porque tem um grupo de cristãos dentro da escola, e a gente chamou esses jovenzinhos de tudo, quase adolescentes, para eles serem a nossa equipe de trabalho. E orar pelo idioma, para que Deus possa nos dar a graça de destravar a língua, porque a gente quer falar muitas coisas bacanas, mas o idioma ainda emperra. E orar especialmente pelo dia 21, para que o Espírito Santo possa se manifestar da maneira que só Ele sabe fazer. Porque quando Ele se manifesta, Ele sabe entrar nas lacunas dos corações de cada um de nós, em um lugar que a gente não tem capacidade de fazê-lo, mas Ele tem. Para que Ele se manifeste e que essa colheita seja uma colheita bem produtiva e feliz. A gente encerra com ele, e aí depois, em novembro, a gente tem um outro desafio que depois a gente conta, que é sobre os sírios que estão chegando aqui no Chile. Estão chegando aqui do ladinho da nossa casa. 60 famílias sírias. Mas esse é um outro vídeo, um outro projeto. Então marca aí na sua agenda esse dia para você orar por nós. Na verdade, a gente queria te pedir para começar a orar desde já, né? Coloque na sua oração, nas suas orações diárias. Se você aí na igreja está em algum movimento de oração, ponha também nosso nome, o nome do projeto, para a gente ser abençoado por vocês. E por falar em abençoados, a gente quer agradecer muito você que tem nos apoiado financeiramente, apoiado em oração. Agradecer cada uma das pessoas que tem nos enviado mensagem, que dão, como chama? Um like, né? A gente está se adequando a isso. Que dão um like lá nas nossas postagens. É legal saber que vocês estão acompanhando, né? E muito obrigado. Que Deus possa cumprir na vida de vocês o que a Bíblia fala, né? Que vocês receberão em dobro aquilo que vocês estão investindo nas nossas vidas, né? Em dobro, em triplo, em múltiplas... De caminhão.
Tá bom? Um beijo grande. Deus abençoe cada um de vocês aí no Brasil e orem por nós. É isso aí, valeu pessoal. Um beijo do Caleb também pra vocês. Tchau.